caridade, justiça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nono encontro dessa nossa terceira temporada. Nós precisamos parar e pensar. Somos cristãos, existe um povo sofrido. Como esse povo cristão pode encarar as realidades juntamente com esse povo? A pergunta que vem nos ajuda a pensar. Por aquilo que se vê, a igreja hoje está do lado dos pobres? A opção preferencial pelos pobres está sendo colocada em prática em nossa vida de cristãos? Vamos ver mais uma vez o que Frederico Ozanam nos ensina. Frederico Ozanam, desde jovem, era uma pessoa muito sensibilizada pela questão social. Sua atenção estava centrada, essencialmente, na condição operária que os distúrbios sociais colocaram em evidência em Paris e em Lyon após a Revolução. Este fato merece ser lembrado, porque nessa época em que os serviços de assistência social era ainda um sonho, quando aconteciam as demissões, se não fosse a ajuda privada, os operários e suas famílias estariam fadados a morrer de fome. Profundamente abatido pelas alianças de certos setores da igreja com a burguesia, Frederico Ozanam escreve um artigo muito severo contra essa mesma burguesia triunfante e conclui com esta frase: "Só haveis acabado com a revolta, mas restou, no entanto, um inimigo, a miséria." Palavras proféticas. O capitalismo nasceu, revolucionou a produção e acumulou uma imensa riqueza, porém não conseguiu eliminar a miséria. Incansável, Frederico Ozanam continua a tarefa de convencer os católicos sobre a superioridade da democracia sobre o regime aristocrático. Demonstra também, num de seus artigos mais admiráveis, a necessidade de colocar limite aos direitos de propriedade e de assegurar a cidadania efetiva dos operários. Não se pode evitar a questão social e, precisamente por ser tão importante, Deus não quer que nós a deixemos à margem. Porém, os acontecimentos de junho de 1848 fecharam as portas para uma sociedade democrática e justa. A França, seguindo os passos da Inglaterra, encaminha-se decididamente para o capitalismo, de predominância burguês, com a exclusão das massas operárias, do colonialismo e das guerras mundiais. E nossa igreja, confusa e amedrontada, fecha-se numa postura de autodefesa, da qual não consegue libertar-se até que se passasse 120 anos com o Concílio Vaticano II. Apesar de tantos contratempos sofridos, Frederico Ozanam conseguiu conciliar de maneira admirável sua vida de homem de fé, sensível e misericordioso, com atividade intelectual e de político comprometido nos conflitos muito graves, numa época de agitação na história. Passemos aos bárbaros quer dizer hoje opção preferencial pelos pobres. Com uma antecedência de 120 anos, Frederico Ozanam assinala o caminho que a Igreja, depois de um longo tempo, acabou adotando para si. O documento de Aparecida fala que nossa fé proclama que Jesus Cristo é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Por isso, a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com a sua pobreza. Esta opção nasce de nossa fé em Jesus Cristo, o Deus feito homem que se fez nosso irmão. Opção, no entanto, não exclusiva nem excludente. A opção preferencial pelos pobres nos impulsiona, como discípulos e missionários de Jesus, a procurar caminhos novos e criativos a fim de responder os outros efeitos da pobreza. E mais uma vez somos chamados a questionar: por aquilo que você vê, a igreja hoje está do lado dos pobres? A opção preferencial pelos pobres está sendo colocada em prática em nossas vidas de cristãos? Eis o apelo, eis o convite. Vamos aos pobres, nos coloquemos à disposição do mundo de hoje para sermos profetas transformadores da história. Você é vocacionado, eu sou vocacionado. Somos batizados, somos comprometidos.
Não tem como fugir dessa realidade. É Deus que nos apela para lutarmos em vista daqueles irmãos que sofrem. Sejamos profetas, sejamos anunciadores, missionários desse tempo das redes sociais. Você é missionário da Rede Osanande TV. Publique, partilhe, dê o seu like. Faça que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, caridade, justiça.